Banca FGV, Prova de Assistente de Controle Externo, TCE-TO, 2023. Questão. A expressão santo do pau oco, que designa o sujeito dissimulado, fingido, surgiu em Minas Gerais nos tempos do Brasil colonial. Nessa frase, o autor usou dois adjetivos sinônimos em seguida, dissimulado, fingido, talvez com a finalidade de tornar o texto mais claro, pois o primeiro adjetivo é de uso mais raro. Essa mesma estratégia foi usada na seguinte frase. A beata praticava sempre atos bondosos, caridosos. B. O policial ficou colérico, raivoso, com a atitude do criminoso. C. O fugitivo foi ágil, lépido, e escapou dos perseguidores. D. O aluno era disciplinado, regrado, e obtinha boas notas. E. O vento era fraco, brando, e balançava as folhas. Gabarito B. A questão esclarece que o autor utilizou dois adjetivos sinônimos com a finalidade de tornar a mensagem mais compreensível, especialmente porque o primeiro adjetivo é menos usual, exigindo um sinônimo mais acessível. A alternativa C está incorreta porque inverte a lógica exigida no enunciado. Ágil é um termo mais comum do que lépido, e não o contrário. Para que estivesse correta, a ordem deveria ser o fugitivo foi lépido, ágil, e escapou dos perseguidores. A única opção que segue exatamente a estratégia pedida, ou seja, um adjetivo menos comum seguido de um mais usual, é a alternativa B, colérico, raivoso. Questão. Os adjetivos são empregados para dar características, estados, qualidades ou informações sobre substantivos. Entre as opções abaixo, aquela cujo adjetivo indica uma característica do substantivo por ele determinado, é A. As frutas vermelhas estavam na fruteira, sobre a mesa. B. A feijoada estava saborosa como nunca. C. O discurso presidencial levou várias horas. D. O menino, adoentado, estava na cama. E. Os produtos estrangeiros estavam na vitrine da loja. Gabarito A. A questão solicita que se identifique um adjetivo que exprima uma característica própria e permanente do substantivo, ou seja, uma qualidade essencial que não seja passível de alteração. Analisando as alternativas. A. Correta. O termo vermelhas qualifica as frutas de maneira inerente, pois a cor faz parte da identidade delas. B. Errada. Saborosa não é uma característica fixa, pois o sabor pode mudar. O verbo de ligação estar evidencia essa mutabilidade. C. Errada. Presidencial não descreve uma qualidade do discurso, mas sim sua relação com a presidência. D. Errada. Adoentado indica um estado transitório, e não uma característica permanente. E. Errada. Estrangeiros indica a origem dos produtos, mas não uma qualidade essencial. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Questão. No Brasil daquela época, século XVIII, auge da mineração, eram elevadíssimos os impostos cobrados pelo rei de Portugal, nosso avôzinho, tão bonzinho. Nesse segmento de um texto histórico, há a utilização de formas diminutivas. A opção abaixo em que o diminutivo foi empregado com a mesma finalidade é A. O livrinho de orações estava sobre a mesa de cabeceira. B. A garotinha tinha uma pequena boneca nos braços. C. O meu irmão é muito bonitinho. D. O gato fez a gracinha de sujar toda a sala. E. O bebê tinha um sorrisinho atraente. Gabarito D. O uso do diminutivo no trecho original tem um tom irônico, o que altera o sentido literal das palavras, em vez de apenas indicar pequeno tamanho ou delicadeza. A alternativa D é a única que segue essa mesma estratégia, pois gracinha é empregada de maneira irônica para sugerir que o gato, na verdade, causou um incômodo ao sujar a sala, e não algo realmente positivo ou adorável. Questão. Ironia é uma figura de pensamento em que a palavra empregada significa exatamente o oposto do que normalmente significa. A opção abaixo que exemplifica uma ironia é A. Nem todos somos o que parecemos. B. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. C. Uma das atrações turísticas da cidade são os assaltos. D. Todo criminoso se arrepende de seus atos. E, surpreendentemente, o carro antigo estava novo em folha. Gabarito C. A ironia ocorre quando há uma quebra de expectativa, ou seja,
quando a palavra ou expressão transmite um sentido contrário ao esperado. Analisando as alternativas. A. Errada. Essa frase apenas expressa um fato, sem ironia envolvida. B. Errada. Esse provérbio apenas estabelece uma relação de causa e efeito, sem a presença de ironia. C. Correta. A frase sugere que assaltos são uma atração turística, o que contraria a expectativa de algo positivo e desejável nesse contexto. Isso caracteriza a ironia. D. Errada. A sentença apenas apresenta uma afirmação, sem provocar uma inversão de significado. E. Errada. A surpresa de um carro antigo estar novo em folha não configura ironia, pois não há contradição entre as palavras empregadas. A única alternativa que efetivamente utiliza ironia é a C. Questão. Notamos, como usuários da língua portuguesa, que alguns vocábulos podem ser usados com hífen ou sem hífen, com diferentes significados. A opção abaixo em que o vocábulo destacado só pode ser escrito sem hífen é A. Trabalhou na segunda-feira que foi, comprou legumes e frutas. B. Chegou ao meio-dia no trabalho, a nova tarefa ocupou meio-dia de trabalho. C. Havia um sem número de camelôs na rua, eles moravam numa casa sem número ao final da rua. D. Não se deve ter olho grande sobre os bens alheios, o gigante tinha um olho grande no meio da testa. I. O trabalho estava bem feito, todos consideraram o texto bem feito. Gabarito I. Bem e mal só permanecem separados quando não atuam como adjetivos. Analisando as alternativas. A. Incorreto. O termo segunda-feira deve sempre ser escrito com hífen, pois os nomes dos dias da semana, exceto domingo, seguem essa regra na língua portuguesa. B. Incorreto. Ambas as formas estão corretas. Meio-dia é um substantivo composto, enquanto meio-dia expressa a ideia de metade de um dia, funcionando como numeral. C. Incorreto. Os dois usos estão adequados. Sem número tem sentido de quantidade indeterminada, enquanto sem número significa a ausência de um número específico. D. Incorreto. Ambos estão corretos. Olho grande é um substantivo que indica cobiça, enquanto olho grande é a descrição de um olho de grande tamanho. I. Correto. A forma correta é bem feito sem hífen, pois bem atua como advérbio, indicando a maneira como algo foi realizado. Questão. A frase abaixo em que não ocorre nenhuma forma de superlativo de um adjetivo é A. Os preços dos alimentos estão altos, altos, altos. B. Depois da operação, ela está algo abatida. C. Ele não está nem rico, nem pobre, mas remediado. D. Tinha que fazer o trabalho em curtíssimo tempo. E. O pacote estava pesado para burro. Gabarito C. O superlativo de um adjetivo intensifica a característica de um substantivo. Analisando as alternativas. A. Incorreto. A repetição do adjetivo altos enfatiza sua intensidade, funcionando como um superlativo. B. Incorreto. O termo algo tem função intensificadora, atribuindo grau à palavra abatida. C. Correto. Não há intensificação do adjetivo remediado. Ele apenas indica uma condição intermediária entre riqueza e pobreza. D. Incorreto. Curtíssimo é o superlativo absoluto sintético de curto, intensificando o grau de brevidade. E. Incorreto. A expressão para burro tem função intensificadora, caracterizando um superlativo analítico. Questão. Os pronomes demonstrativos mostram empregos bem definidos em língua portuguesa. A opção abaixo em que o emprego do demonstrativo está adequado é A. Esta é a verdade. Ninguém é totalmente honesto. B. José e Maria vieram à festa. Este, de ônibus, aquele, de táxi. C. Este cigarro que você está fumando faz mal à sua saúde. D. Os tempos atuais são diferentes destes tempos de outrora. I. Aquela sala que você vê na foto é bastante ampla. Gabarito A. Os pronomes demonstrativos têm diferentes funções na língua portuguesa. Analisando as alternativas. A. Correto. O pronome esta faz referência ao que será dito, cumprindo sua função referencial. B. Incorreto. De acordo com a função distributiva, este deve ser usado para o termo mais próximo, Maria, e aquele para o mais distante, José. O correto seria esta, de ônibus, aquele, de táxi. C.
Incorreto, como o cigarro está próximo do interlocutor, o adequado seria esse cigarro, em vez de este. D. Incorreto, destes remete a algo próximo, mas tempos de outrora se refere a um período distante. O correto seria daqueles tempos de outrora. E, incorreto, como a foto está próxima de quem observa, deve-se usar essa sala, e não aquela. Questão: trigo, petróleo e fertilizante são produtos exportados pelos países em guerra. Nessa frase, o termo produtos é de valor geral, referindo-se a trigo, petróleo e fertilizante. A frase abaixo em que a mesma estratégia acontece é: A. Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Todos esses municípios são muito visitados por turistas. B. Martelos, serrotes, formões são ferramentas de amplo uso pelos carpinteiros. C. Espingardas, revólveres foram utensílios encontrados na casa dos acusados. D. Foram apanhados no chão maços de cigarro, chaves de carro, algumas moedas e esses restos foram devolvidos aos donos. E. Feijão, arroz e milho foram legumes muito consumidos nos séculos iniciais de nossa história. Gabarito B. A questão exige que se identifique um termo de valor genérico que resuma os elementos citados anteriormente na frase, estabelecendo uma relação x são y. A alternativa correta é a letra B, pois ferramentas é um termo abrangente que engloba martelos, serrotes e formões. A alternativa A, apesar de apresentar todos esses municípios, não possui um termo que resuma de forma precisa Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Uma expressão mais adequada seria capitais. Na alternativa C, utensílios é um termo genérico, mas não é o mais adequado para se referir a espingardas e revólveres, que poderiam ser resumidos como armas. A alternativa D é incoerente, pois restos não é um termo apropriado para incluir chaves de carro. Já na alternativa E, legumes é um termo inadequado, pois feijão, arroz e milho são cereais ou grãos. Questão: muitas frases são estruturadas com base em antíteses, ou seja, com a presença de palavras de sentidos opostos. A frase abaixo, retirada de um dicionário de citações, que mostra uma antítese, é: A. Com uma mentira pode chegar-se muito longe, mas sem esperança de voltar. B. O amor à moda é o instinto de perfeição nos espíritos vulgares. C. O espelho reflete sem falar e algumas pessoas falam sem refletir. D. Comigo é tudo ou nada. Ou os homens se apaixonam por mim à primeira vista ou nada feito. E, quando me dizem que sou muito velho para fazer uma coisa, procuro fazê-la imediatamente. Gabarito D. A antítese ocorre quando palavras ou expressões de sentidos opostos são aproximadas dentro de um mesmo contexto. A alternativa correta é a letra D, pois apresenta oposição entre tudo e nada. A alternativa apresenta um paradoxo, pois a ideia de chegar longe contrapõe-se à impossibilidade de voltar, mas sem configurar uma antítese clássica. Na alternativa B, não há um contraste evidente entre termos opostos. A alternativa C sugere um jogo de palavras, mas não há uma clara oposição entre os conceitos apresentados. Por fim, a alternativa explora a contradição entre idade e ação imediata, mas essa relação se aproxima mais de um paradoxo do que de uma antítese. Questão: observe o segmento textual a seguir. Radar. Esse aparelho, que baseia seu funcionamento na reflexão de ondas hertzianas, toma seu nome das iniciais das palavras inglesas Radio Detection and Ranging, equivalentes a detecção e localização por rádio. Esse segmento textual deve ser classificado como: A. Argumentativo, com argumentos de base histórica. B. Narrativo, com relato de etapas de uma invenção. C. Descritivo, com explicações metalinguísticas. D. Narrativo descritivo, com informações ligadas ao tempo. E. Argumentativo narrativo, com defesa de ideias. Gabarito C. O trecho apresenta uma definição sobre o funcionamento do radar e a origem de seu nome, caracterizando-se como um texto descritivo. A classificação correta é a alternativa C, pois há uma explicação sobre um conceito, o que remete à função metalinguística. A alternativa A está incorreta, pois não há uma argumentação ou defesa de um ponto de vista. A alternativa B também não é adequada, pois não há uma sequência de eventos que conte uma história. A alternativa D mistura elementos narrativos e descritivos,
mas o trecho não possui uma sequência temporal clara. Por fim, a alternativa I está equivocada, pois o trecho não apresenta um debate ou defesa de ideias, característico do texto argumentativo. Questão: os textos informativos preocupam-se em dar credibilidade ao que informam, atribuindo valor de certeza ao que veiculam. Em algumas frases, no entanto, utilizam-se palavras ou expressões que atenuam essa certeza. A única frase abaixo em que não ocorre nenhum tipo de atenuação é: A. Segundo alguns, dinheiro não traz felicidade. B. O novo governo talvez traga muito progresso. C. A guerra na Ucrânia poderia trazer mais prejuízos. D. Possivelmente, o Brasil será campeão do mundo. I. Devagar se vai ao longe, mas nunca se chega. Gabarito I. A questão trata do uso de modalizadores epistêmicos quase asseverativos, que indicam dúvida ou possibilidade, como talvez, possivelmente e poderia. Todas as alternativas, exceto a última, utilizam esse tipo de estrutura para expressar incerteza. Já na alternativa E, a afirmação é absoluta, sem espaço para dúvida, eliminando qualquer possibilidade de atenuação do enunciado. Questão: observe o texto a seguir. Bestrot. Quando os russos invadiram Paris depois da queda de Napoleão e em 1815, utilizavam o vocábulo vestra, equivalente a rápido, para exigir atenção imediata nos restaurantes. A corrupção do termo deu origem a bistrot, aplicado daí em diante para identificar estabelecimentos que ofereciam comida barata e rápida. Essa palavra, que outros relacionam com bistouille, nome de um vinho ordinário muito popular nessas casas de comidas, foi adotada por grande quantidade de idiomas como sinônimo de restaurante. Nesse segmento, o trecho entre colchetes: A. Corrige uma informação dada anteriormente. B. Apresenta uma nova informação que confirma o já dito. C. Mostra uma ampliação da informação dada antes. D. Repete uma informação para afirmar um conhecimento. I. Indica outras origens para a palavra estudada. Gabarito C. A alternativa correta é aquela que indica uma ampliação da informação inicial. Nos dois primeiros períodos, explica-se a origem do termo bistrot a partir da influência dos soldados russos em Paris. Já o trecho entre colchetes adiciona um dado novo: a difusão da palavra em diversos idiomas com significado de restaurante. O detalhe sobre o vinho não confirma a origem nem sugere uma explicação alternativa para a palavra, mas apenas apresenta uma curiosidade sobre a cultura dos estabelecimentos em questão. Questão: na apresentação de um número de uma revista, o diretor inicia o texto da seguinte forma: qual é a verdadeira extensão da vida humana? Estaremos caminhando para uma vida sem limites? Sobre essas perguntas, é correto afirmar que: A. Trata-se de perguntas que certamente serão objetivamente respondidas nas reportagens da revista. B. São perguntas retóricas cujas respostas já estão contidas nas perguntas. C. Mostram questões que provocam curiosidade nos leitores, aumentando o desejo de leitura. D. Indicam um caminho provável de uma reportagem de caráter ficcional científico. E. Inserem a revista, pela tipologia das perguntas, entre publicações de caráter popular. Gabarito C. As perguntas apresentadas no editorial não têm como objetivo fornecer respostas diretas ao leitor, mas sim despertar seu interesse pelo conteúdo da revista. Diferente de uma pergunta retórica, que já contém sua própria resposta ou busca estimular uma reflexão específica, essas interrogações servem para criar um senso de curiosidade e envolver o público na temática abordada. Assim, a alternativa correta é a que indica que a intenção do texto é instigar o leitor a continuar a leitura. Questão: estaremos caminhando para uma vida sem limites? A locução sem limites equivale ao adjetivo ilimitada. A locução abaixo que corresponde semanticamente ao adjetivo dado é: A. Comida sem sabor, comida insossa. B. Guerra sem trégua, guerra interrompida. C. Porta sem chave, porta aberta. D. Pessoa sem audição, pessoa deficiente. E. Carne sem sal, carne insípida. Gabarito D. Para responder corretamente, é necessário identificar expressões que possuam equivalência semântica com o adjetivo. No caso, sem audição tem como correspondente deficiente auditivo. As demais opções trazem termos que não mantêm essa equivalência direta,
pois sem sabor equivale a insípida, sem sal a insossa, sem trégua contínua e sem chave não significa necessariamente aberta. Questão: tecnologia é palavra que tem, em sua formação, o radical grego logia, estudo. A opção abaixo que indica corretamente o campo de estudo do vocábulo formado com esse mesmo radical é A. Pneumologia, o estudo dos pneus dos veículos. B. Radiologia, o estudo das transmissões radiofônicas. C. Geologia, o estudo geográfico das paisagens. D. Arqueologia, o estudo de realidades antigas. E. Etnologia, o estudo da origem das palavras. Gabarito D. O sufixo logia indica estudo de determinada área do conhecimento. Assim, pneumologia refere-se ao estudo dos pulmões, radiologia trata do uso de radiação para diagnósticos médicos, geologia analisa a estrutura e história da Terra, arqueologia estuda culturas e civilizações antigas com base em vestígios materiais, e etnologia analisa culturas e sociedades humanas. A alternativa correta é a que se refere ao estudo de realidades antigas, ou seja, arqueologia. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!